Eu percebo que esse tema é um tema extremamente pertinente para todos nós. Há quem pense, eu encontro para mães, Padre Adriano, então o que eu vou fazer lá? Você nasceu de chocadeira, é? Você não tem mãe não? Se você se casar e ter filhos, a sua esposa vai ser o quê? Mãe. Você que é sogra, se teu filho casa, a tua nora vai ser o quê? Mãe. Se refletir sobre a maternidade não é refletir sobre apenas um específico estágio, uma específica forma de se viver, um específico estado de vida, não. Como eu refletia na pregação ainda na precedência dessa missa, refletir sobre a maternidade é refletir sobre a tarefa, sobre a missão, sobre o dom de educar, de formar. Gente, e todos nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a buscar a formação para nós mesmos, a educação que nós precisamos. E educação, quando eu digo, não tem a ver somente com educação acadêmica, o que é muito importante, mas a educação, a formação, ela perpassa muitos outros aspectos da nossa vida. Nós precisamos ser educados emocionalmente. Quantas pessoas que têm um doutorado, mas que são analfabetas do ponto de vista emocional, afetivo? Nós precisamos buscar a formação, a educação espiritual. Nós precisamos buscar a formação, a educação cultural, relacional. Então, quando nós refletimos sobre as mães, nós estamos também refletindo sobre a nossa vida e sobre essa capacidade linda que é tarefa, que é dom, que verdadeiramente excede, transborda nas mães de educar, de formar. Mas também olhamos para a nossa história, para que na escola de Maria nós nos deixemos formar por Jesus. Mas filho, filha, o evangelho de hoje é muito sugestivo. Também obviamente as leituras, mas o evangelho de hoje foi um presente para nós. Hoje que nós celebramos Santa Catarina de Sena, alguém que teve um papel também fantástico, contundente na igreja do seu tempo, nos contextos desafiantes presentes no seu tempo. A primeira leitura vai nos apresentando este itinerário de formação da igreja nascente ali, dos primórdios, quando os discípulos perceberam que sozinhos eles não davam conta. Que sinal de maturidade, gente. Você saber reconhecer os seus próprios limites não é para qualquer um, não. Só gente forte de verdade, madura de verdade, tem a capacidade de reconhecer os próprios limites e pedir ajuda. O imaturo, a imatura, continua achando que é o super-homem, o Highlander, continua querendo abraçar o mundo com os braços, até cair e quebrar tudo. Mas os apóstolos já começam nos dando uma lição. Eles reconheceram que eles não estavam dando conta, e eles pediram ajuda. Eles pediram ajuda. Eles foram atrás de eleger, de escolher, obviamente com critérios muito bonitos, os diáconos, para que os ajudassem na distribuição ali dos alimentos. E o interessante é que os critérios apresentados para a eleição daqueles diáconos, eles servem também como um termômetro para uma autoavaliação para todos nós, sobretudo para você, mãe. O versículo 3 dizia que os diáconos deveriam ser homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Quem aqui já é cheio de sabedoria e do Espírito Santo, levanta a mão. Eu vou levantar só metade do braço, porque às vezes eu sou, às vezes nem tanto. Queria ser mais, estou lutando para isso, obviamente. Mas você pode afirmar que você 24 horas por dia é uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria? Sim ou não? É uma conquista, não é? Degrau por degrau. Mas olha que critério fantástico que a leitura está nos apresentando. Os diáconos deveriam ser homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo.
Duas virtudes que as mães também precisam buscar, que os pais também precisam buscar, sobretudo num tempo desafiante como o nosso. Eu dizia ainda na pregação há pouco tempo, que o maior desafio para um pai hoje em dia, não é nem amar ou não amar um filho, porque o amor transborda no coração de uma mãe, não é verdade? Mas em primeiro lugar é entender o filho, é entender o universo do filho. Eu assisti ainda há poucos dias, a polêmica série que foi lançada, 13 Reasons Why, que fala do suicídio daquela moça, aquela adolescente nos Estados Unidos, Anna Baker. Conta a história, como aconteceu. E por mais que existam algumas críticas, alguns elogios para essa série, isso não vem ao caso, mas uma coisa que eu fui intrigado a assistir justamente para entender esse contexto, e uma coisa que me chamou a atenção, foi que eu demorei 5 episódios da série, para entender o universo daqueles adolescentes. Como para eles, coisas que para mim não têm o menor valor, eram difíceis, eram árduas, os faziam sofrer. E como para eles, coisas que para um adulto é desafiante, seria angustiante, eles levavam de qualquer jeito. Por quê? É um outro universo, é um outro tempo. Então, em primeiro lugar, a mãe vai precisar, o pai vai precisar buscar essa sabedoria em Deus, para entender o seu filho, para entrar no universo do seu filho. Você vê, há poucos dias, a Organização Mundial de Saúde colocou o suicídio de adolescentes, de jovens entre 15 a 29 anos, como uma pauta urgente em todas as organizações de saúde do mundo, porque a segunda maior causa de mortes no mundo de jovens entre 15 e 29 anos é o suicídio. Como entender a cabeça de um jovem desse, que às vezes está lá no quarto, com o celular ligado, estudando inglês, ouvindo música, mandando mensagem, fazendo tarefa ao mesmo tempo? É ou não é verdade? Essa geração conectado. Eu vejo a minha irmã, às vezes eu rio da minha irmã, ela é pedagoga, gente, uma ótima pedagoga, diga-se de passagem, lá no Paraná. Ela vai, eu bloqueei o celular da sua sobrinha, Adriano. Dá 5 segundos, a minha sobrinha desbloqueia. E ela está lá achando ainda que sabe. Como é que uma mãe vai concorrer com essa molecada, com essa gurizada que cresceu com o tablet e o celular, o iPhone ou outra coisa na mão? Dá para concorrer? É um outro mundo, mãe. Quando eu dizia ainda há pouco, quando eu e você fomos formados, não existia essa intoxicação digital, não existia essa globalização tão intensa da informação em virtude da internet, de tantas redes sociais. Então, em primeiro lugar, a mãe e o pai precisam buscar essa sabedoria de Deus, porque não tem receita pronta, mãe. Claro, o testemunho de uma outra mãe, ele pode servir de alguma forma de baliza, de alguma forma de referência para você, mas o teu filho é outro, a tua história é outra, a tua família é outra. Não tem receita pronta, mãe. As mães chegam em mim e falam: Padre Adriano, o que eu faço com o meu filho? Sabe a primeira coisa que eu respondo? Não sei, mas Deus sabe. Vamos rezar? Deus sabe. Eu não posso ter a pretensão de, como padre, achar que eu tenho as respostas todas para cada filho. O filho lá da tua família, em primeiro lugar, se fosse uma pessoa que eu já acompanhasse há alguns anos ou meses e entendesse o contexto da família, eu poderia até me aventurar a dizer: olha, eu acho que você tem que ir por aqui ou por ali. Mas tem coisas que não tem receita pronta, mãe. Bote isso na tua cabeça. Não tem receita pronta. Você vai ter que contar com a assistência do Espírito Santo. Você vai ter que contar com a sabedoria do Espírito Santo. Esse critério que foi apresentado para os diáconos aqui na primeira leitura, é também para mim, para você mãe, para você pai. Eu também, como padre, vivo esse desafio. Eu falo para uma geração que é diferente da minha geração. Eu também lido com esses adolescentes, sobretudo lá em São Paulo, na capital. Quando eu chego lá na Zona Leste, e os adolescentes com o boné enfiado até assim no nariz, chegam em mim e falam assim: aí padre, confessa a nós, mano. Eu também tenho que lidar.
No começo eu ficava meio assustado. Hoje sabe o que eu respondo? Senta aí, mano, vai falando. Enculturação, né? Tem que me enculturar. Quando eu cheguei, tem que me enculturar. Lá em São Paulo eles usam mano para tudo, é um pronome de tratamento, né? E quando eu cheguei lá, né, tinha um grupo de adolescentes que foi na segunda missa que eu celebrei lá. Acabou a missa, eles chegaram em mim assim, aquele jeitinho. Aí, padre, trocar uma ideia com você? Claro, filho, vem cá. Tua missa, padre? Falei, nossa, será que ele vai elogiar ou criticar, né? Tua missa, padre? Fala, filho. Tua missa, padre? Fala, filho. Posso falar, padre? Fala, sem palavra. Eu perguntei, mas isso é bom ou é ruim? Aí um outro adolescente do lado falou, não, mano, é que foi legal, ele curtiu. Eu falei, ah, que bom. Você acha que é só você, mãe, que passa esse desafio, é? A gente, padre, também passa. De entender a cabeça do jovem de hoje, do adolescente de hoje, do filho de hoje. É preciso essa sabedoria divina para entender em primeiro lugar. Porque você não vai ajudar o teu filho, a tua filha, se você não entender o mundo dele. Se você não entrar no mundo dela. Como espectador você não ajuda, você dá palpite. Você ajuda quando você se torna protagonista junto com ele, daquele momento histórico que ele está vivendo. Sabedoria, e isso vem de Deus. Por isso, mãe, joelho no chão. Mães que oram pelos filhos. Eu vou ser sincero, eu acho que esse nome não deveria nem ser mãe que oram pelos filhos, deveria estar no gerúndio, mães que estão orando pelos filhos, para dar essa ideia de movimento, porque você não pode parar, você não pode parar. As batalhas na tua família, elas começam a ser ganhadas quando o seu joelho toca o chão. Porque eu costumo dizer que a força que falta em você sobra em Deus. Ele sabe da tua luta, Ele sabe das tuas dificuldades. Por isso é preciso rezar e pedir, Senhor, me dá sabedoria. Como diz o ditado, me dá sabedoria, Senhor, porque se o Senhor me der força eu mato. Mas é preciso pedir a Deus sabedoria. Essa sabedoria que os Atos dos Apóstolos está dizendo que os diáconos precisavam ter, você, mãe, precisará ter também, precisará buscar em Deus. Entenda bem, sabedoria é diferente de conhecimento. Eu escrevi isso no meu livro 7 Passos para Restaurar Sua Família. O segundo passo é agir com sabedoria, está lá no livro. Sabedoria é diferente de conhecimento. Claro que o conhecimento ajuda você a ler boas literaturas, você buscar uma especialização, você buscar ler livros sobre maternidade, mas conhecimento não é sabedoria. Sabedoria vem de Deus, é a iluminação do Espírito Santo. Gente, mas como eu disse, o evangelho de hoje é fantástico. Jesus andando sobre as águas. O evangelho de João, quando ele apresenta a água nesta configuração, o mar, a água simboliza, representa o desconhecido, o mal. Jesus, o que ele fez sobre as águas? Coragem, ele andou sobre as águas. O evangelista está mostrando que Jesus está acima do mal, do desconhecido que te causa medo. E Jesus acalmou a tempestade. O que representa a tempestade? Quando você está andando numa tempestade, primeira coisa que você sente é o impacto do vento. Tua chapinha vai para a água, não é? Aquele pozinho que você passou, o batom vai parar na nuca, não é? O vento vai levando. O vento é um impacto que vem direto e te atinge. Aqueles homens naquele barco estavam sentindo o impacto do vento. O vento representa os problemas que estão te atingindo hoje. O vento representa as tribulações que você, que eu estamos vivendo hoje. O vento representa as angústias que a tua família, que os teus filhos, as doenças, os vícios que você enfrenta hoje. E o mar representa aquele desconhecido que te causa medo.
E Jesus mostrou no Evangelho de hoje que Ele é o Senhor sobre tudo isso, que Ele é o Senhor, Ele está acima. Então, mãe, saiba de uma coisa: faz mais barulho uma árvore só que cai do que a floresta inteira que cresce. Então não deixa o mal ter mais ibope na tua vida, porque Deus está agindo, está ouvindo a tua oração. Ele é fiel, Ele anda sobre as águas, Ele domina o vento, o problema de hoje, Ele domina o desconhecido. Essa é a simbologia profunda do Evangelho de João nessas características. É preciso não se deixar dominar pelo desespero. Você, mãe que está aqui, que tem um filho nas drogas, você, mãe que está sofrendo diante da doença do filho, viva a espiritualidade pascal. Jesus ressuscitou, Ele anda sobre as águas, nem tudo está perdido. Como eu disse, faz mais barulho uma árvore só que cai do que a floresta inteira que cresce. Padre, a árvore caiu, mas a floresta não deixou de crescer por causa disso. Deus está agindo, Deus está escutando você, Ele está trabalhando, confia, persevera, vai atrás, luta. Gente, olhando para esse Evangelho, eu me recordei de um dos capítulos. Já estou falando tudo do meu livro novo, ai meu Deus. Eu prometi para mim mesmo, para o pessoal da editora, que eu não ia falar antes da hora, mas já sabe, né? Não é só mãe que tem muito assunto não, padre também tem, viu? Esse meu livro novo que eu escrevi falando sobre a realidade da mulher, um livro de cura profunda para a alma feminina, cura emocional, eu construí um caminho de apresentar algumas virtudes que são peculiares à mulher, que são como que uma bússola, um caminho de regresso para que a mulher volte à sua essência, segundo o que Deus a fez, a criou. E das virtudes que eu percebo, e que eu escrevi um capítulo sobre isso nesse livro novo, que eu percebo de maneira muito intensa nas mulheres, é a virtude da resiliência. A virtude da resiliência. Em primeiro lugar, a mulher já aprende a conviver com a dor desde cedo, quando começa a menstruar. É um processo de morte e de vida acontecendo dentro de você todos os meses. É o seu corpo que se prepara para a vida, mas que vai expelindo o sangue, porque a vida não aconteceu. É a bendita TPM, para não dizer o nome inverso de bendito, entendeu? Que tem mais de 150, a TPM pode ter mais de 150 sintomas, como dores no corpo, inflamação no músculo. E escuta aqui, homem, eu não estou dando motivo para a mulher ficar chata de TPM não, isso é científico, viu? Porque depois os homens falam: ai padre, você fica falando essas coisas, ela vai chegar lá em casa, vai quebrar tudo, me xingar e falar: eu estou de TPM, amor. Não é isso. Mas ela pode causar mais de 150 sintomas, além de sintomas físicos, além das cólicas menstruais. Então isso é biológico, fisiológico. A mulher vai aprendendo a lidar com a dor desde cedo. Veja um homem doente, veja uma mulher. Eu lembro da minha mãe doente cuidava das crianças, assistia televisão, falava no telefone, fazia comida e rezava. Meu pai doente, deitava, esperava minha mãe trazer chá. Nesse aspecto eu preciso ser sincero, eu sou homem, mas vocês têm uma capacidade de resiliência muito maior do que nós. E qual é o fundamento? Precisa ser o fundamento da sua resiliência, mulher. Isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Ele anda sobre as águas, sobre o mal, sobre o desconhecido. Ele acalma o vento, o problema que me atinge hoje. Esse é o fundamento da tua resiliência. Claro, a mulher já tem na alma, de alguma forma Deus depositou em você, mãe, mulher, o dom da resiliência. Mas todo dom é uma tarefa. Não é que você recebeu o dom, tá bom, agora eu já sou resiliente. Não, você tem que desenvolver esse dom. Você tem que estimular esse dom. O dom da resiliência. E o que é resiliência? Esse termo foi emprestado da física e hoje é utilizado muito quando se fala das questões afetivas, emocionais, relacionais e até profissionais. A resiliência é aquela capacidade de envergar, mas não quebrar. Quando um vento vem, a gente enverga, mas não quebra. É aquela capacidade de perseverar, de resistir diante do sofrimento. Na física,
A explicação física é essa, quando um objeto tem a capacidade de ser levado, uma chapa de ferro, por exemplo, esticada, esticada, esticada ao máximo, quebrada, e ela tem a capacidade de voltar ao lugar, à sua forma natural, como uma mola. Ou seja, o resiliente é aquele que tem a capacidade de superar, de perseverar, de suportar o sofrimento, de não desistir diante da dor, de não desistir diante do problema, de muitas vezes ser envergado pelos ventos, mas não quebrar. Você, mãe, é mais forte do que você imagina. Você, mãe, tem mais a bênção de Deus sobre você do que você imagina. Você não está sozinha no desafio de educar o teu filho, de lutar pela recuperação do seu filho drogado. Não, Deus está com você e Ele te fez resiliente, Ele te fez forte. E a escola da resiliência é a escola de Maria, que esteve de pé diante da cruz, que teve que deixar o seu filho ir, que teve que viver o desapego de incentivar Jesus para cumprir a sua missão e saber sair de cena. É a escola de Maria, a escola da resiliência, a escola da força diante da dificuldade. Você é resiliente e você pode ser muito mais, muito mais. Gente, como eu dizia no início, estar pregando para mim aqui hoje, para mim é um privilégio, porque a minha vocação, eu posso dizer sem qualquer demagogia, ela nasceu através da resiliência da minha mãe. Através da resiliência da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito simples, que tem metade do meu tamanho, tem 1,58 m, eu tenho 1,94 m, metade não, né, mas bem menos. Mas uma mulher de um coração enorme, uma mulher que foi formada na escola de Maria, na escola da resiliência. Gente, eu não tenho medo de dizer, de partilhar. Quantas vezes eu já partilhei aqui, mas eu acho que esse tema é muito pertinente para dizer isso. Muito pertinente. Eu vou ser sincero, quantas vezes na minha adolescência eu já tinha desistido da minha vida. Eu já tinha. Mas eu chegava em casa e encontrava a minha mãe, e nos olhos dela eu encontrava um olhar que não me condenava e que continuava mostrando para mim que eu valia a pena, que eu podia ser feliz, que eu não nasci para morrer de qualquer jeito. Quantas vezes eu já contei a minha história? Eu sou ex-dependente químico, não tenho a menor vergonha de dizer, pelo contrário, onde eu vou, eu posso, eu conto, porque eu costumo dizer que só quem esteve no fundo do poço sabe o testemunho, sabe a importância de ouvir o testemunho de alguém que esteve lá e conseguiu sair com a força de Deus e da fé. Então onde eu estiver eu vou contar. E eu me recordo que na minha adolescência eu comecei a usar drogas com 11 anos. 11 anos de idade eu comecei a usar drogas. E foi aumentando, e demorou um pouco para minha mãe perceber, preciso ser sincero, né? Porque às vezes a mãe, você que é mãe, não nutra, não fique com ilusão acerca do seu filho. Ah, é o meu menino, teu menino, fica de olho, mãe. Onde tem fumaça pode ter fogo, vai atrás, investiga. Eu era um menininho de 11 anos fumando maconha. Com 12 anos comecei a cheirar cocaína, 12 para 13. Comecei a beber também. Comecei a conhecer outras drogas, como haxixe, cheirei tiner, éter, benzina, clorofórmio, cheirava tudo que dava grau. Só que era muito escondido nos primeiros anos, ninguém via, só os meus amigos que iam lá em casa. Eu me trancava lá no meu quarto, ouvindo rock satânico que eu gostava muito de ouvir. Infelizmente, não conhecia Deus, não tinha uma experiência forte com Deus, apesar da minha mãe desde criança ter me ensinado a rezar o terço, por bem ou por mal, né? Às vezes com um pedaço de vassoura, um cabo de vassoura na mão, dia 12 de outubro, mas ai quem dos filhos que não estivesse lá para rezar. Estávamos lá, mas ela me ensinou do jeito dela. Mas eu me perdi na minha adolescência. Eu fui atleta, joguei handebol em um time, muito gostosa a experiência, uma técnica fantástica, um pessoal fantástico. Mas eu me afundei tanto nas drogas, tanto, que chegou um tempo que não dava mais conta. Quando cheguei aos 15 anos, imagina, eu comecei aos 11, com 15 eu já estava usando um monte de tipo de droga, não estava conseguindo viver mais, e fui expulso do time por causa de droga, que eu usei droga no acampamento lá. Num evento, um campeonato que teve. Aí depois disso a minha mãe percebeu onde que eu estava enfiado. Gente, mas quando a minha mãe percebeu, não houve um dia no qual eu não vi aquela mulher lutando por mim.
Eu chegava em casa de madrugada, me perdoe a sinceridade, eu vomitava de tão drogado que eu estava em cima de mim mesmo, a ponto de quase morrer afogado com o meu próprio vômito. E não houve nenhuma vez que a minha mãe teve vergonha de ir lá me limpar. Era ela quem me limpava. Às vezes eu chegava em casa drogado, urinando na sala achando que era o banheiro. Fui expulso de escola por causa de droga. Soltei uma bomba no banheiro lá, quase explodiu um professor. Eu era muito tranquilo, muito calmo assim, um adolescente muito tranquilo. Tanto que o meu apelido em família era Furacão, sabe? Dá para você entender, né? Comia quase nada, acordava de manhã assim, no café da manhã eram 6 pães franceses assim. 6 pães franceses, mas depois tinha mais um lanchinho antes do almoço, viu gente? Imagina. Fui no fundo do poço. Quando eu fiz 16 anos, alguns amigos meus, uns conhecidos lá que usavam droga juntos, morreram. Um morreu assassinado. E outros começaram a ficar drogado, um morreu de acidente, tanta droga. E eu sinceramente, com 16 anos, eu achava que eu merecia morrer daquele jeito, que não tinha salvação para mim. Eu achava que eu era para morrer naquela droga, naquela desgraça, me perdoa, que eu vivia. Mas olhando para minha mãe, todas as vezes que eu chegava em casa, eu entendi que valia a pena, que eu não podia desistir. A minha mãe acreditava em mim, e percebendo que ela acreditava em mim, eu também resolvi acreditar. E eu chegava em casa de madrugada chapado, e a minha mãe estava lá com o terço na mão, rezando por mim. Não foi uma nem duas vezes. Não foi uma nem duas vezes. E tadinha, ela não sabia o que fazer, também como você muitas vezes não sabe, mãe. Um dia ela brigava, outro dia ela abraçava, outro dia ela chorava, todos os dias ela rezava, mas ela não desistia. Ela foi resiliente. Ela foi lutando por mim, dando o seu sim a cada dia, e rezando, e eu comecei simplesmente a plantar maconha no fundo de casa. E a minha mãe, o que é isso, menino? Não, mãe, é uma alface diferente que trouxeram da Índia aqui. E eu cuidava daquela maconha, sabe, com tanto gosto. E tadinha, ela nem imaginava. Ia adubar maconha todo dia. Mas minha mãe não desistiu de mim. Ela lutou. Ela derramou muitas lágrimas, ela colocou o joelho no chão. Até que um dia, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu tive a alegria de fazer um encontro. Me chamaram para fazer um encontro da igreja. E eu fui fazer aquele encontro. Para ser sincero, eu fui por causa de uma menina, viu? Eu achei que eu estava indo por causa de uma menina, né? Falei, o que eu vou fazer nesse negócio da igreja, né? Não tem cocaína lá. Fui achando que era por causa de uma menina, mas no fundo o que me levou para lá foi a oração da minha mãe. Foi a oração da minha mãe. E neste encontro, ali, ouvindo também um jovem, o que me tocou nesse encontro foi um jovem que foi dar o testemunho, que era muito mais louco que eu, o cara era ex-traficante. O jeito que ele pegou no microfone para falar, eu falei, esse aí não me engana não, esse aí não é igual aos outros pregadores não, ele é diferente. E o testemunho dele me tocou de uma tal maneira, ele tinha saído das drogas. Naquele encontro eu ouvi isso, eu falei, eu também quero esse Deus que ele experimentou, eu quero vencer essa droga. E ali eu fui batizado no Espírito Santo, nasci de novo. E nunca mais. A partir desse dia que eu fui batizado no Espírito Santo, nunca mais cocaína, maconha, cigarro ou bebida em demasia tocaram a minha boca. Nunca mais. Droga nenhuma entrou mais nessa boca. A única coisa branca que entra aqui é a Eucaristia agora, para a glória de Deus. Não mais cocaína, não mais outras drogas. É a Eucaristia todos os dias. Todos os dias. Isso graças ao esforço da minha mãe. Claro, meu pai também lutou muito, as minhas irmãs lutaram muito, as pessoas da minha cidade, do grupo de oração da época, aos quais eu sou extremamente grato, ao Padre Toninho, tantos que me ajudaram. Mas eu não posso negar
que a protagonista principal nesse processo, que lutou e que foi até as últimas consequências, com resiliência, foi a minha mãe. Ela não desistiu de mim. E olha o que deu. Olha o que deu, ó. Sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse é o meu lema sacerdotal. A resiliência da minha mãe. Gente, eu vou ser sincero. Você que já acompanhou alguém na droga, você sabe que a pessoa que está na droga, ela mente. Você sabe que a pessoa que está na droga, ela é suja. Você sabe que a pessoa que está na droga, às vezes ela fede. Mas a minha mãe não teve medo de colocar a mão na lama para me tirar de lá. Não tenha medo, mãe. Entra na lama se for o caso, mas saia com o teu filho de lá, pelo poder da tua fé e da tua oração. Acredite, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do teu filho também. Ele pode. Deus é maior que tudo, não existe impossível para Deus. Amém? Eu quero encerrar outra coisa do meu livro novo. Não, já foi. No primeiro capítulo do meu livro novo, eu escrevi um poema de gratidão para minha mãe. E como nós estamos no encontro para as mães, eu percebo que esse poema não é só para minha mãe, é para você também. Posso lê-lo? O tempo revelou-me sem pressa, pediu que eu olhasse para mim. Raízes ninguém apaga, nem distância, nem mares, nem dor. Somos o que somos, perenes portadores da nossa história, com suas presenças, reminiscências e nomes. O seu jeito está em mim, o seu olhar porta a sagacidade de abrir janelas escondidas na alma, que me devolvem à simplicidade da verdade, que às vezes eu escolho esconder. Vamos lá. Sua voz traz a senha, com ela o invólucro se rompe e volto a ser menino novamente. Com os traços do seu rosto, monto o quadro que me configura. Tá difícil. Cada pedaço traz uma incontestada sensação. Assim sou grama, areia e bola, tardes de chuva no sul. Quando esqueço quem sou, recorro ao mapa que mora em você. Caminho seguro de regresso, com gosto de sonho, que rompe a mentira mesquinha e faz a verdade novamente florescer. O que eu sinto não tem nome, defino apenas com simples palavra, essência. Recorro à gratidão, quando a memória convida para o enredo dos dias, cenários tristes e escuros, onde houve dor e solidão. Ali recordo que também fui menino, quando todos os olhos me condenaram. O teu amor me salvou. O teu olhar acreditou, mesmo quando eu não fui capaz de fazê-lo. Assim pude superar-me e tornar-me novamente o que sou. Agradeço o seu colo e silêncio. Você sempre esteve ali. Até mesmo quando eu escolhi ir embora, destruindo do ofício, desistindo de construir o ofício da minha vida. Ainda somos jovens, não é mesmo? Somos novos e velhos.
morando em cada pedaço daquilo que um dia nos fez sorrir, e assim prossigo o meu caminho, no ofício de despertar o que adormeceu e de trazer luz à noite que corre ao lado dos meus sonhos, com sincera esperança que cada passo seja iluminado e o sentido jamais roubado de cada experiência. Então o coração colecionará conquistas e a liberdade de nunca apagar a simplicidade daquilo que um dia o fez feliz. Vocês estão acostumados a ouvir as dores das mães, mas hoje vocês estão ouvindo a gratidão de um filho. Não desista, mãe, do seu filho, da sua filha. Não desista. Eu tenho certeza que se não fosse a minha mãe eu estaria morto. Mas o esforço, a oração, a lágrima, o sofrimento dela foi capaz de me ressuscitar. E hoje eu quero levar essa luz para tantos filhos e mães que dela precisam também. Amém?